Então, boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e agradecer Ele pelo tempo que está chamada a chuva que Ele está nos mandando, né? E tudo pela misericórdia e bondade de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente confessamos nossos pecados a Ti, que são muitos, Senhor. Sabemos que já está perdoado por Ti, nossos pecados, passado, presente e futuro, mas nos se agrada que nós confessamos nossas falhas, nossa desobediência, nossa teimosia, Pai Santo, e agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu está concedendo. A chuva, esse ar que estamos respirando, este tempo que Tu nos deste, e a vida que nos deste, a salvação em Cristo Jesus. Pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, pedimos em favor das igrejas, inclusive nessa, agora aqui, nesse culto que estamos iniciando, pedimos em favor, Senhor, dos hinos que vamos cantar, e depois de tudo a Tua palavra, me dê sabedoria, que possa trazer uma boa palavra de acordo com a Tua vontade, iluminado pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.
Sou ele, né? Já conhecemos no estádio, Paulo Vicente, que é a adoração da nossa igreja, cada um conforme a necessidade de cada um. E assim cada família é apresentada, o pastor, a direção da obra, por isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não perdão os nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos continuar o estudo de Romanos, capítulo 1. Nós paramos, quarta-feira passada, versículo 14. Vamos ler do 14 até o 23. Todos acharam, né? 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do homem, e mudaram a glória do Deus incorruptíveis em semelhança à imagem de homem corruptível, e de ave, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, aqui nós vimos aqui o que Paulo diz aqui vamos ver, capítulo 5, versículo 14. Desculpa então, puxa. Perdão, então, capítulo 1, perdão. Então, no versículo 14, Paulo diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo ele tinha um bom senso de reconhecer o dever de anunciar o Evangelho entre os gentios. Não só os judeus, porque o apóstolo Paulo foi apóstolo dos gentios, ele pregou para os gentios. Agora ele fala gregos, quando ele fala, lembra no começo, né? O mundo cultural diz que é dos gregos, sábios. Os gregos são sábios. Então fala que o mundo cultural diz que o mundo é dos sábios, dos gregos.
Quais são estes sábios? É muito diferente do pensamento do homem. Gregos porque civilizados, um povo adiantado, e os bárbaros é um povo rútis, povo mais atrasado, sem cultura. E por isso, os gregos, perante Deus, não. Eles podem ser perante os homens. Tem muitos sábios hoje da humanidade, entre os homens, que são sábios não perante Deus. Perante Deus, não. Perante Deus, irmãos, são os seguidores de Cristo. Cristo Jesus. Esses são sábios, esses podem dizer que são sábios deste mundo, porque reconheceu que é pecador e aceitou o Salvador Jesus Cristo. Aquele que aceitou o Salvador Jesus Cristo, ele é sábio, que ele tem a sabedoria que vem do alto. Ele sabe quando ele morrer, depois da morte, para onde que ele vai. Ele conhece uma parte, um pouco das Escrituras. Ele sabe pregar o Evangelho para o próximo. Então sabe. Agora, ser sábio neste mundo, sabe conhecer bem a política da nação, conhecer bem o poder aquisitivo, ter bastante sabedoria, escola, bem formado, doutores, médicos, são pessoas que são sábias. Mas essa sabedoria aqui, ela não ajuda nada no espiritual, para a salvação não. Então por isso, agora o bárbaro eu já falei, os que não eram civilizados, bárbaros. Então tinha uma separação, isso vem até hoje. O bárbaro, eles não tinham a boa educação, a boa escola. Eles não tinham um bom estudo. Incultos, eram desprezados pela sociedade. Falando aquele tempo que o apóstolo Paulo está falando, os gregos e os bárbaros. Então, e hoje, esses bárbaros, tem hoje as pessoas que são simples, pessoas que não têm estudo, pessoas que não conversam português como deveria, da escola, aprendendo bem a língua portuguesa. Então, é isso. Então, e pessoas assim, são desprezados na sociedade, por não ter uma boa formação, tem bastante dinheiro e não tem bastante dinheiro, e não é diferente dos dias atuais hoje que nós estamos. A pessoa, quanto mais poder aquisitivo, mais dinheiro tem, capital, né, uma pessoa bem sucedida na sociedade, ele é mais visto. Quando ele chega assim, todo mundo dá atenção. Ele atrai as pessoas. O versículo 15 fala assim: e assim quanto está em mim, o apóstolo Paulo diz, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma. O apóstolo Paulo diz assim: quanto está em mim. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Provavelmente serve para nós também. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou são, enquanto eu tenho condição física, enquanto eu estou preparado, o que depender de mim, ele está dizendo, estou pronto para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Os romanos, os estrangeiros, os gentios, para todos. Então nós devemos dizer assim também, o que depender de nós, primeiro, o que depender de nós, nós podemos fazer, depender de mim. E nós dependemos de alguém, que é o Espírito Santo, que é Deus Pai. Todas as coisas nós devemos fazer, nós dependemos de Deus. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Então, só que o apóstolo Paulo ele mostrou pronto, né, para servir a Deus. Paulo diz que ele não tinha vergonha, viu? Ele falou também, no versículo 16, Paulo não tinha vergonha do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação, o próximo versículo fala. Eu não posso ter vergonha de pregar o evangelho, de ser cristão, de ser chamado crente. Olha que o 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo falou, pois é o poder de Deus, não era o poder dele, não é o poder da força dele, não é o poder da igreja, não é o poder de religião alguma. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é de todo o que existe, não, é o que crer. Aí ele falou que primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro dos judeus? Que Jesus primeiro veio para eles. É lá que começou, que ele nasceu no meio dos judeus. Que era para os judeus essa missão, para eles trazer a mensagem de Cristo para os gentios, que é os estrangeiros fora, que eram as nações. O Brasil não tinha as nações em volta. Então, por isso, primeiro dos judeus e também do grego. Só que ele fala de novo, não me envergonho. Tem muitas coisas, irmãos, que devemos ter vergonha. Mas não é vergonha do evangelho. Vergonha de nossas vidas, do nosso eu, de ser teimoso. Às vezes a gente tem teimoso, é o eu que manda, eu que faço, eu aquilo. Dos nossos pecados devemos ter vergonha. O evangelho de Cristo diz aqui que ele é o poder de salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder. O pastor Caio falava assim, o evangelho é como uma bomba de dinamite. Onde ela cai, ela explode, né? Quando ele entra no coração, ele explode por dentro. Ele fala limpeza. Então parece, atinge tudo para fora, parece. Então, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Mas quando somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, é aí que começa. Primeiro tem que ver a reconciliação. Nós antes não estava reconciliado com Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Se não tiver Jesus, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Ele é um bastardo, um filho bastardo, criatura, Deus criou. Agora, para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus Cristo. Aí nós passamos a ser filho adotivo. Então, não devemos ter vergonha de testemunhar ao mundo o nome de Cristo nas nossas vidas, falar dele, convidar para vir à igreja. Então nós não devemos ter vergonha. Dar testemunho quer dizer falar da obra redentora de Cristo para a humanidade perdida sem salvação. Em qualquer lugar que o crente for para o lugar, ele deve deixar o testemunho, deixar um recado. Se você vai passear, você vai em um lugar, numa casa, não deixe não se falar. Porque Deus fez um investimento, então foi em vão, porque a pessoa não trabalhou, não abriu a boca para pregar. Então a igreja é uma escola nos cultos para ensinar a Escritura, ensinar a palavra, para depois espalhar para o mundo, para as pessoas, para os vizinhos. Então, embora o evangelho parece loucura, parece, mas não é. As pessoas acham que a gente é louco. Você deixar aquela vida para seguir Jesus. Para os sábios, parece loucura. Mas para nós, é o contrário, é o poder da salvação, que é a mensagem da graça divina. Paulo via a sua mensagem como uma demonstração de sabedoria divina. Ele via
E nós devemos ver também a nossa mensagem como sabedoria divina, não sabedoria nossa, não sabedoria humana, mas sabedoria espiritual. Agora ele falou o poder. Poder, você sabe que é o poder. O poder está em Deus. Então, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder. Ele é o regenerador, que regenera, que transforma a vida de uma tal forma que não tem como explicar. Ele transforma a vida pela palavra do Evangelho, quando é pregada corretamente. Se pregar, se mesclar, você sabe que é juntar, unir a graça de Cristo com as obras humanas. Então ele está mesclando. Então não é o Evangelho correto. Ele tem uma mescla aí, está falsificando. Ele está fazendo uma emenda. Não, inteirinho de graça. Então, através dos pregadores que são usados pelo Espírito Santo. É algo essencial na face da terra, num lugar quando tem um pregador que é usado pelo Espírito Santo. É essencial para a humanidade pecadora. A humanidade, nossas famílias precisam ouvir o verdadeiro Evangelho. Mas não pode tentar infiltrar com eles. Quando a família é toda convertida, então aí é mais fácil, você conversa sobre as coisas de Deus. E quando a família não é? É difícil. Ou com testemunho. Agora você ficar participando com ele, bebedeira, certas conversas, assim, tudo assim, entristece o Espírito Santo. Então, falando da humanidade pecadora, que está muito debilitada. Ela pensa que não, pensa que é religiosa, vai na igreja, cultua a Deus, adora a Deus. Debilitada e incapacidade espiritual, não tem capacidade espiritual por causa do pecado. O pecado não confessado e perdoado por Deus em Cristo Jesus. Enquanto não aceita Jesus, o pecado não está confessado. O pecado está nas costas, ele está nele, ele está responsável. Ele é responsável para quando ele morrer, e aí que ele vai ver. Agora, se a pessoa não acredita na Bíblia, o problema é dela. Por ela falar que não acredita na Bíblia, a Bíblia não vai desvalorizar. Por ela falar, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia não vai deixar de ser verdade. O problema da pessoa. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é escrita pelo Espírito, inspirada pelo Espírito Santo. Então, agora, e todo aquele que crê, todo, não é alguns, todo aquele que crê mesmo. A salvação, ela é imerecida, ninguém merece. Ninguém está no alcance dela. Fora de Cristo, não. A salvação. Cristo Jesus é totalmente gratuita e pode ser desfrutada. Se a pessoa aceitar, ela é de graça, mas ele vai desfrutar nesta vida da salvação. E depois da morte, então não tem como comparar. A fé é requerida para que haja perdão. Se não haver fé, não haja perdão. Em salvação, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Paulo disse lá, vou ler aqui esses 3 versículos. Por quê? O apóstolo Paulo disse lá para eles, e para nós, o povo hoje, por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Viu só para deixar claro aqui, é pela graça. Graça quer dizer a graça divina, graça é um dom de Deus. Graça é dádiva de Deus. Então, sois salvos. Ele falou sois, passado. Tem outra versão que diz assim, a católica, foste salvo, é passado.
Não é que será salvo. Ó, por meio da fé. A fé é como um transporte. Não é que o Bonfero usava assim, essa figura, ilustração. Está o doente no centro de saúde. A ambulância leva esse doente, enfermo, lá no hospital, lá no médico. O médico vai tratar, vai curar. Não foi a ambulância que curou ele, que falou. A ambulância foi um meio de transporte que levou lá no médico, lá em casa, foi o marido. Então aqui a fé nossa, ela não salva em si, ela é um meio que leva a Cristo, você crê. Aí depois ele fala aqui, ó, e isto não vem de vós, a fé não vem de nós, não vem de vós, o apóstolo Paulo diz. É dom de Deus, até isso. Por que muito tem fé? Porque não crê, é tão incrédulo, tão ímpio que está perdido, não tem o dom de Deus. Aí no 9 ele vai falar assim, ó, não vem das obras a salvação, a fé, para que ninguém se glorie, que se fosse salvo pelas obras, o homem gosta de gloriar, não gosta? Sim ou não? Gosta de gloriar. Aí eu fiz mais. Opa, eu trabalhei mais que você. Quando eu trabalho na roça, eu carpei mais pé de café que você, gloria, eu ganhei mais, porque eu trabalhei mais. Então ele fala, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se eu chegaria lá no céu, cada um ia querer gloriar. Eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo, fui bonzinho e eu fiz boas obras. Então não vem para ninguém gloriar. A glória é totalmente em Jesus Cristo. Agora que no Deus que ele vai falar o lugar das obras. Agora ele vai falar. Porque somos feitura sua. Sua quer dizer, de Deus. Olha bem para você, Deus Pai, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, que é o Deus Filho, criado nele, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Acompanhando bem esse versículo, tem que estar bem na ponta da língua, se você decora. Então, olha bem, você fala, as quais, as obras, Deus já preparou para que não andasse nela. Nem isso nós não conseguimos fazer, não é de nós. Quando nós fazemos, seguimos o caminho de Cristo, nós fizemos boas obras, é Deus que já prepara para nós. Você vê que a pessoa tem vontade, é um filho, ele prepara para o filho. Isso. Primeiro dos judeus, né, lembra? Ao mesmo tempo que isso era uma verdade, porque ele veio primeiro para os judeus. Em termos da história da redenção, ele veio. E assim Paulo, ao visitar as cidades do mundo romano, quando eles saíam, depois, quando Paulo se converteu, Jesus já estava nos céus. Paulo perseguia antes, o nome dele era Saulo. Saulo. E depois ele converteu e mudou. Paulo. Então Paulo ele visitava a cidade do mundo romano, ele começava expondo as escrituras nas sinagogas. Ele ia expondo a escritura. Ele salvou, Jesus salvou ele, deixou ele cego primeiro, depois tratou. Aí ela tinha duas cegueiras, a espiritual e depois que era que não enxergava, depois a física. Aí ele começou a se expor, agora eu vou trabalhar. Se todos nós devemos ser assim. Então, sempre que isso lhe era possível, falando de Paulo, quando então ele pregava a Cristo, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Apóstolo, aquele tempo o Novo Testamento não estava completo, estava sendo escrito. Então ele pregava pelas promessas do Antigo Testamento. Desde o comecinho veio apontando para Cristo. Todo o sacrifício que faziam, tantos os profetas, Isaías, tudo como chamava a atenção dos homens, que os homens sempre gostou de pecar mesmo. O mundo sempre viveu nas abundâncias de pecado, viveu afundado na lama do pecado e continua cada vez pior.
Então vem vindo. E sempre apontando Jesus. Tudo que ele seguia como sombra acontecia. E depois que Jesus veio, não era sombra mais. Agora é real. A sombra, ele cumpriu tudo que era sombra dele, ele cumpriu. Agora, nós olha para trás e vemos. Paulo olhava o cumprimento, agora nós estamos seguindo a Jesus. Então, Paulo teve o cuidado de não negar a validade do Evangelho. Sempre pregar com fé, com firmeza, que se você começar a pregar o Evangelho e começar a dar mau testemunho, você nega a validade do Evangelho, que a pessoa desacredita do que você está falando. Que é enquanto ele está vivo. O Evangelho é para pregar quando você está vivo e aceitar quando está vivo. Depois que morreu, pronto, não vai fazer mais nada. Depois da morte não vale mais o Evangelho. Porque a pessoa não. Tanto para quem é um pregador e como que está sendo pregado. Recebendo a palavra. Porque depois que ele morrer, ele vai só saber nada. E o arrependimento vem. Quantos que a Bíblia, em Lucas, conta de Lázaro, conta o caso de Lázaro, que estava no seio de Abraão, e o rico lá. Quantos que não tornou o rico, aquele rico lá? Reclamando, chorando, sofrendo. Quanto que rejeitou aquilo lá e acredita, aí não tem mais jeito, aí é o resto da vida. Então o apóstolo Paulo falava, e depois da morte não vale mais nada. E dos privilégios dados também por Deus de pregar a Jesus Cristo ao seu próprio povo. Paulo tinha um privilégio de pregar ao seu próprio povo, que ele perseguia depois. Ele pregava. E nós também devemos pregar começar para o nosso próprio povo. Quem que converteu na minha casa primeiro? A Dona e a Nazarena. Qual das duas primeiras? As duas foram juntas, não sei. O que elas fez? Elas começaram a bater conosco. E nós desaforava elas, desafiava elas. Tudo chucro, tudo. Poxa vida, elas passavam a apertar, né? Desfazia dela. Quando eu casei de novo, assim, ia ficar em casa, depois vinha no culto aqui, ó. E nós não dava. Acho que ela não tinha esperança nenhuma, mas ela apoiava disco para a gente escutar, olhava, hino, pregação, e Deus trabalhando com as duas irmãs, e aí foi. Depois delas foi o Carlito, foi o Mauro, depois vem a Ivani. Depois demorou não sei quanto tempo, aí veio eu. Já estava bem evangelizado. Agora versículo 17. Porque nele se descobre, nele quem? Jesus. Você quer descobrir onde está a justiça? Olha para ele. Não olha para o homem, não olha para o irmão, não olha para o pastor, não olha para a igreja. Não. Se você for olhar para os irmãos, você não vê na igreja. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelas obras. Nós não vivemos pelo que nós fazemos. Nós não estamos vivendo pela vista. Nós não vemos Jesus, nós estamos vivendo pela fé. Então ele fala a justiça de Deus. Em relacionamento correto com Deus. Se descobre em fé e em fé. Você tem que ter um relacionamento correto com Deus. Não um relacionamento frouxo. E desanimado, ora crê, ora não crê, ora tá. Não. Como o doador da salvação, o doador da nossa vida, em fé se relaciona com o homem como receptor. Nós com os outros como receptor. Que está em nós e nós passamos para os outros. Essa é a frase-chave, chave da Epístola aos Romanos. Nos explica como a justiça através de Cristo é dada a cada um que crê.
cada um, que é imputada ou considerada por Deus como pertencente aos crentes, sem merecer. Então ele considera, ele imputa a justiça de Cristo em nós. Então a nossa justiça, Cristo pagou nosso pecado, então ele imputa. Se ele não imputar a justiça de Cristo, aquele que não crê, então está com a justiça dele. Esse não vai. Agora, quem tem a justiça de Cristo, quem tem o sangue de Cristo derramado, lavado no sangue de Cristo. E essa imputação da retidão aos pecadores que creem pela graça é plenamente coerente com a retidão pessoal de Deus, na qualidade de juiz justo e reto. Nós estamos seguindo um juiz justo e reto, irmãos. Deus justifica, ou ele declara reto por meio da morte de seu filho. Então ele nos justifica, ou ele nos declara que nós somos retos pela justiça de Cristo. Se não. Então, não, se for confiar nas obras, nós não somos retos, nós somos do pecador. Para os pecadores que confiam nele com uma verdadeira fé. Tem que ter uma fé verdadeira, não tem dúvida, não, sabe? A leitura deste versículo por parte de um decisivo, por sua compreensão sobre a justificação de fé em fé, e vamos vivendo. Paulo acentua o fato de que o Evangelho, em cada ponto da sua influência, reclama a necessidade da fé sem as obras da lei. Como está escrito, esse trecho que ele disse está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, lá no Antigo Testamento, um pouco para trás de Mateus, assim, está escrito em Abacuque, o profeta, ele falou assim, ó, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viver, pela sua fé viverá. Então o profeta Abacuque diz, eis que a sua alma, falou do povo, sua alma está orgulhosa, o homem está com a alma orgulhosa, ele não humilha, não dobra a nuca, você sabe, se humilha perante Deus, continua orgulhosa, que ele acha que ele merece o céu, ele acha que ele faz tudo direitinho na religião, ele acha que ele vai na igreja, ele faz o sacrifício, ele dá dinheiro, ele ajuda pobre ou não ajuda, ele acha que ele é porque uma pessoa que fala assim, os fiéis, né, é frequente, não está na igreja, não, mas é uma orgulhosa, esse orgulho não é reta nele, reta em Deus, não é em Cristo. Aí depois ele fala aqui, mas o justo pela sua fé viverá, não precisa nada disso, pela fé. Então, por ver que a base bíblica e o conteúdo é que o que se segue indicando que o modo de viver pela fé era conhecido já no Antigo Testamento, que é o Abacuque diz, viverá a vida inconstante com a morte espiritual, no sentido de uma contínua comunhão com Deus por Jesus Cristo. Nós morremos para aquela velha vida de pecado. Nós temos que viver essa vida contínua, sempre morrendo no pecado. Não está vivo para pecar, está morto. Não conta com isso, sabe? O morto não anda. O morto não xinga mais, o morto não mente, o morto não faz nada disso. Então você morreu, está morto para isso. Não vai escutar um palavrão da sua boca, não vai escutar você xingar como xingava antes. Então é ímpio, não é cristão. Não vai escutar blasfemar, não vai tomar o santo nome de Deus em vão toda hora, todo momento. Meu Deus isso, meu Deus aquilo, se Deus me ajuda, tudo isso. Tem que ser na hora da oração certa. Aí ele mente, ele briga, ele fala. Então não está em comunhão com Cristo Jesus. Então, do princípio ao fim, viver pela fé, desde o princípio. Com piedade significa confiar em Deus e depender da sua graça, depender de Deus em tudo, irmãos. Um relacionamento correto com Deus, sabe? Um relacionamento correto.
Se descobre de fé em fé. Quanto mais eles seguem a Cristo, mais eles vão descobrindo algo. Fé e a esperança em Deus como doador. Um doador. Ele que doou, doador. Continua doando. Em fé, tem um bom relacionamento com Deus. Paulo demonstra aqui que a justiça pela fé não é nenhuma ideia nova, pois também é declarada pelos profetas. Não é ideia dele, não é ideia dos apóstolos. Já foi declarada pelos profetas. Então, o 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então não tem escape. Ou mais cedo, ou mais tarde. Ou senão depois da morte. Toda impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade e a justiça. Tudo se manifesta dos céus, mas presta bem atenção. De lá que vem a justiça divina, vem de cima. E as bênçãos de Deus para a terra, vem de cima, para a humanidade. Menos o pecado. O pecado não vem de cima, o pecado vem de baixo. Tudo vem de cima. Se nota, vem chuva de cima, é bênção de Deus. Sol, as coisas vêm tudo de cima. O dinheiro que nós ganhamos, que é feito a cédula, mas é Deus, Ele dá chuva, você colhe o mantimento, a pessoa vende, faz dinheiro, tem a criação, tem tudo. Tudo dependendo. A ira de Deus, a ira de Deus, a divina e a justa retribuição. Deus, ele vai retribuir de acordo com o que a pessoa fizer. Se ele fez mal, ele vai receber castigo. Ele vai, se o cristão fazer mal, aquilo errar muito, ou pouco, e não arrepender e continua, ele é um salvo, ele vai receber castigo aqui. Ele não vai receber castigo no inferno, é nessa vida. O que semeia na carne, ó, é na carne, vai ceifará na carne. Quantos que estão pagando, sofrendo isso? Então, retribuição do juiz e a sua reação pessoal provocada pelo mal. O mal que provoca a ira de Deus se revela no julgamento divino. Não se limita ao futuro, seu princípio ou tendência contrária ao pecado. Já se manifesta no mundo e os seus efeitos são visíveis até agora. Começou desde o início do mundo. Pecado começou com Adão. E vem vindo. Só a desobediência de Adão. Bastou. Só isso. E quanta desobediência aí? Quanto que produziu essa desobediência? Morte, adultério e tudo que pode pensar. Bom, 20 e 25, vamos parar, outro dia continua. Então vamos ficar, irmão, com essa mensagem, esse estudo. Depois quiser ouvir de novo, está gravado, dá para até decorar. Que tenha uma boa noite a todos. Terminar, fazer uma oração. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos a Ti por essa mensagem, esse estudo da Tua Palavra. Agradecemos por estar aqui presente. E nos dê uma boa noite, de acordo com a Tua vontade, que possamos estar sexta-feira aqui. Pedir-me em favor do irmão Daniel e o pai dele lá, que ele está lá. O irmão Paulo também, que está viajando. E os irmãos, o cunhado da irmã Marina. Também pedimos em favor dela, a família da Ana Maria, a Cássia, a família dela, o Mateus, a Editando. E pedimos a família toda, da Mansônia, o Guerino. E o irmão Antônio também, em nome de Jesus que pedimos, e a Marrosa também, Senhor, por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados, amém. Quem que vamos cantar agora? 40 e